Uma das coisas que eu acho mais incrível na minha vida é a capacidade de poder transitar entre muitos lugares diferentes e de me conectar com as pessoas. Porém, não tem um dia na minha vida que eu não sinta falta desse lugar aqui. Eu tinha muito medo, mas eu acreditei. Tanto que eu persisti, não foi assim que o Garage Bar... Hoje ele é do dobro do tamanho que ele era antigamente. E não foi do dia pra noite. Trabalhei segunda a segunda, vinha aqui, ó, abria, tinha dia que eu não ganhava R$1, não vendia nada. Mas acreditando, sabia que isso ia acontecer. É louco. Se eu fosse acompanhar meu medo, acho que o Garage Bar já não estaria aí firme e forte até hoje. Tenho orgulho de falar que já trabalhei em McDonald's, já trabalhei de office boy, motoboy, enfim, já fiz tudo isso. E é aquilo, trabalhava para alguém, fazia o trampo para alguém, para o futuro de alguém. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente luta pra gente e tem essa liberdade. Hoje em dia eu tô num lugar, numa posição que eu nunca imaginaria estar. Hoje eu sou pai de família. Tá ligado? E o Garage Bar sustenta uma família. E você trabalhava numa agência de marketing? Sim, eu fazia o marketing de uma empresa de joias e semijoias. Quem faz o marketing do Garage Bar hoje? Eu. Tudo. Você entende como as coisas elas se conectam? As coisas acontecem de uma maneira muito despretensiosa. Você imaginava que você ia estar fazendo o marketing do seu próprio negócio? Jamais. Na verdade, nós até tentamos antes do Garage Bar, nós começamos a vender online. Não que não deu certo, mas não era aquilo que a gente queria. E com pouco recurso, porque tudo que eu faço com celular. É o único meio que eu tenho de fazer o marketing é o celular. Sua única ferramenta é o celular? A única ferramenta é o celular. E é muito louco. Quando o Maicon estava iniciando o Capão Burger, vendendo lá no Johnny's, tinha a questão de formular preço, a questão administrativa mesmo, parte de compras, de venda, que o Maicon nunca teve experiência com isso. E aí foi onde ele veio me pedir ajuda. Eu falei, tá errado, tá tudo errado o que você está fazendo. E desde os 15 anos eu trabalhei como jovem aprendiz na área de distribuidora, de imobiliária, e sempre foi departamento financeiro. Então eu sempre lidei com números. E estudei na minha adolescência, fiz cursos voltada a isso. Então é muito importante a experiência que você tem trabalhando, né? Nada é perdido. Às vezes a pessoa acha que estou trabalhando aqui de vendedora, isso aqui não vai me servir para nada. Vai. Quando você menos esperar, você vai falar, poxa, aquilo que eu fiz lá atrás está servindo no meu negócio hoje. Muito, muito. Tudo que eu trabalhei, os meus 10 anos de trabalho aí, eu levo tudo para o Capão Burger. Tudo que eu aprendi é utilizado no Capão Burger hoje. E sem dúvidas isso tem um resultado no empreendimento de vocês. Exatamente. Que a gente consegue ter controle, a gente consegue entender o que está acontecendo. Talvez se eu não tivesse tido essa experiência, poderíamos ter quebrado, como você mesmo disse. Incrível. Isso é bem foda, isso é sensacional. Porque assim, é uma visão que a gente não tem quando a gente está começando um negócio, ou quando a gente está começando qualquer coisa. Ou até mesmo a gente crescendo, a gente não tem essa visão clara de que tudo é um processo. De que tudo que você faz na sua vida faz parte de um processo para que em um momento que você consegue mobilizar tudo aquilo e juntar toda a informação que você tem, você vai acabar usando um pouquinho de cada coisa que você absorveu ao longo da sua vida e provavelmente isso vai ser onde você vai ter mais sucesso.
o medo é comum na nossa vida, né? A gente já cresce com muito medo de explorar o que é novo. Qualquer coisa que foge um pouco do que é normal, a gente acaba ficando com medo e se recolhendo. E muitas vezes esse é o motivo pelo qual muitas coisas não acontecem, o medo. Uma pergunta para o Capão Burger e para o Garage Bar. Quais são as incertezas de empreender? Nós temos clientes todos os finais de semana. Só que é incerto. Tem um final de semana que nós vamos ter 10, 20 clientes. No outro a gente vai ter 5. A gente se prepara sempre para ter o máximo de cliente. Só que nem sempre a gente vai ter o máximo. É um risco muito grande. Toda sexta-feira, quando a gente abre o bar, parece que a gente está abrindo o bar pela primeira vez. É uma ansiedade, que a gente não sabe se vai vender, como que vai ser. Quando acaba o dia, é um alívio muito grande. É sempre assim. O universo conspira mesmo a favor. Parece que não. Tem semana que é horrível, assim, medo. A gente abre, mas no final do dia, a gente fala, deu certo, mais uma vez. E vem assim, cada dia que abre, parece que você está abrindo pela primeira vez. Parece que é aquilo que você está fazendo pela primeira vez. É muito louco. É incerto, mas dá certo. É isso, é o que eu falo todos os dias com o Maicon. Às vezes a gente fica desesperado, né? Porque dá o desespero, porque é incerto. A gente depende de pessoas para entrar recursos financeiros para a gente, para continuar. E aí você vê aquele, não sai nada, dá 8 horas, 9 horas e não tem pedido. E como a Jéssica disse, você se preparou para atender 50 pessoas e cadê? Veio uma, duas. E de repente dá 10h30, faltando 30 minutos para fechar, vem 30 pedidos. Porque você acredita, e eu falo para ele, calma, calma, vai dar certo. Às vezes, vice-versa também, às vezes eu fico desesperada, tipo, vai chegar uma conta para pagar, como agora, devido à pandemia, a gente abre só os finais de semana, aí chega domingo, trabalhamos quinta, sexta e sábado, foi horrível. E a gente precisa de recurso para continuar, na próxima semana tem fornecedor para pagar. E não deu certo. Chegou domingo, eu falo, vai dar certo. Eu acredito, eu venho para trabalhar, como a Jéssica disse, é o primeiro dia e vai dar certo. E o domingo a gente vai vender pela quinta, sexta, sábado e domingo. É você acreditar. Acredita que dá certo. Coloca a sua energia, faz o seu melhor que dá certo. Eu acredito muito nessa parada aí de universo, da energia. E tá com a gente. A gente bloqueia essas paradas mal, porque se a gente for absorver toda a energia negativa, a gente não vai para lugar nenhum, ainda mais onde a gente vive, onde a gente nasceu. É normal você ter uma ideia positiva e ter 5 do seu lado te negativando. Isso é impossível, isso aí, eu tenho certeza que muitos outros deixaram de dar certo por esse motivo, tá ligado? Por essa insegurança. E é justamente isso que está conectado em todas as áreas. Todas. Independente de qual seja o seu empreendimento. Se o seu negócio, se a sua área de atuação for filmar, igual eu, isso vai se aplicar, vai funcionar. Se você coloca no ramo alimentar, isso vai funcionar. Se você coloca no entretenimento, isso vai funcionar. Em qualquer lugar que você aplicar essa visão de acreditar, vai dar certo. Porque nós, que crescem na periferia, a primeira coisa que a gente aprende é desacreditar de nós mesmos. É desacreditar da pessoa que está do nosso lado. É não impulsionar. A gente aprende que a inveja é uma coisa muito natural,
E não é, isso tá tudo errado. As pessoas falam que a gente não é capaz. Muitas, já ouvi isso daí pra caralho. Você não é capaz, que você não vai conseguir. E não foi poucas pessoas, não. Tem gente da minha família falou que eu nem ia conseguir, tá ligado? E eu falo, mano, como é que eu não vou conseguir se você nunca tentou? Como é que eu não vou conseguir se eu não tenho oportunidade de tentar? Cara, eu tenho que tentar pra ver se eu vou conseguir ou não. Então nunca desista dos seus ideais. Nunca desista do seu sonho. Se você tem um sonho, você tem que correr atrás. Por mais que as pessoas falem que você não vai conseguir, cara, você tem que correr atrás, velho. É seu sonho, não é da pessoa.